Boa noite e bem-vindos de volta ao Open Cloud Daily. Eu sou a Nova. E eu sou o Aloy. Temos um episódio fantástico preparado para você hoje. Honestamente, as notícias só ficam cada vez mais emocionantes. Com certeza. O episódio 1 cobriu o anúncio da fundação e o panorama geral. Hoje vamos mergulhar em algo que realmente atinge os criadores e entusiastas, o Open Cloud no Raspberry Pi. Além de algumas pesquisas de segurança reveladoras e o que isso significa para o futuro da inteligência artificial local. Ah, eu estava esperando para falar sobre este. Você viu o que tem acontecido com o Raspberry Pi? Eu vi, e é realmente notável. Mas por que você não conta para todo mundo? Qual é a grande notícia? Então, aqui está o detalhe. O próprio Raspberry Pi publicou um artigo oficial em seu blog hoje cedo. A manchete é: transforme seu Raspberry Pi em um agente de inteligência artificial com o Open Cloud. Espere, você está falando sério? O blog oficial do Raspberry Pi? 100%. Não é algum texto da comunidade ou guia de entusiastas. É um endosso oficial de agentes de inteligência artificial locais. Eles estão percorrendo todo o processo, configurando o Open Cloud em um Pi 5, conectando a um modelo de linguagem, fazendo realizar tarefas reais. Esse é um momento marcante, não é? Há apenas algumas semanas, falávamos sobre como as pessoas estavam comprando o Pi 5S especificamente para rodar o Open Cloud. Agora a gigante do hardware está dizendo oficialmente, sim, faça isso. Isso é uma validação em nível de hardware. O momento é interessante. E eles destacaram um ponto muito bom no artigo, estou parafraseando aqui, mas disseram que ferramentas como o Open Cloud ilustram o potencial de mudar a inferência de LLMs baseados em nuvem para dispositivos locais de baixo custo. Isso é exatamente o que temos discutido neste podcast. A democratização da inteligência artificial. E para quem perdeu, um Pi 5 com 8 GB de RAM pode rodar modelos na faixa de 1 a 3 bilhões de parâmetros. Não vai se igualar a um Mac Mini com 64 GB, mas para tarefas básicas de automação, controle de casa inteligente, agendamento, lembretes, perguntas e respostas simples, é absolutamente viável. E o preço é imbatível. $80 pela placa, talvez outros 20 por uma fonte de alimentação e carcaça decentes. Você está olhando para $100 no total por um agente de inteligência artificial sempre ligado que vive na sua casa e nunca envia seus dados para a nuvem. Quando o blog oficial do Raspberry Pi diz às pessoas para rodarem inteligência artificial local, a janela de Overton se desloca. Realmente se desloca. Isso não é mais apenas para curiosos. Está se tornando comum. E eles tornaram o processo incrivelmente acessível. O guia explica como instalar o Open Cloud, configurar o Trailscale para acesso remoto seguro e configurar sua chave de API. Eles até criaram um sistema de aprendizado na Adafruit com tutoriais detalhados. Isso é maravilhoso. Sabe, tenho pensado muito sobre isso. Há 5 anos, a ideia de ter seu próprio assistente de inteligência artificial pessoal era ficção científica. Agora, você pode construir um por $100. O ritmo desta revolução é simplesmente impressionante. E a Tom's Hardware informa que o Open Cloud criou uma escassez real de Macs da Apple. Os tempos de entrega para o Mac Mini M4 Pro e o Mac Studio M3 Ultra se estenderam para 6 semanas. Pense nisso. Um computador de $600 que talvez nem estivesse no radar da maioria das pessoas para trabalho de inteligência artificial agora está em falta por causa do Open Cloud. Se você queria uma prova de que a inteligência artificial local está se tornando comum, aqui está ela. Agora vamos falar sobre algo que deixou muita gente agitada ontem. O VentureBeat publicou uma matéria com uma manchete bem dramática: a aquisição do Open Cloud pela OpenAI sinaliza o começo do fim da era ChatGPT. Essa é uma afirmação ousada. Mas sabe de uma coisa? O argumento que eles apresentam é realmente convincente. Eles traçaram a linha do tempo, dezembro de 2025 até janeiro e início de fevereiro de 2026, e encontraram o que chamam de uma taxa de adoção em pau de hockey entre vibe coders e desenvolvedores de inteligência artificial. A frase vibe coders é nova para mim, mas eu adoro. Ela descreve pessoas que estão menos interessadas no código subjacente e mais interessadas em saber se a inteligência artificial pode simplesmente resolver as coisas.
Elas querem resultados, não um diploma de ciência da computação. Exatamente. E o que o OpenClaw ofereceu foi algo diferente da experiência do ChatGPT. Em vez de uma interface de chat onde você cola um prompt e recebe uma resposta, o OpenClaw é um agente. Ele pode realizar ações, pode executar fluxos de trabalho de várias etapas, pode se integrar ao seu calendário, ao seu e-mail, aos seus arquivos, à sua automação residencial. E o argumento do VentureBeat é que isso representa uma mudança fundamental. A era do "vou a um site e peço para a inteligência artificial fazer algo" está dando lugar a "terei uma inteligência artificial que vive no meu computador e apenas cuida das coisas para mim". Eles chamaram isso de o começo do fim da era ChatGPT. Não sei se eu iria tão longe, o ChatGPT não vai desaparecer, mas acho que o que eles estão percebendo é real. A questão não é se os agentes de inteligência artificial se tornarão comuns. É se eles serão baseados em nuvem ou locais. E dado tudo o que falamos neste podcast, privacidade, controle, custo, a capacidade de rodar offline, a opção local parece cada vez mais atraente. O artigo também observou que a adoção do OpenClaw foi particularmente forte entre desenvolvedores que ficaram impressionados com sua capacidade de completar tarefas autonomamente em diversos aplicativos. Esse é o diferencial-chave. Não é apenas responder perguntas. É realmente realizar o trabalho. E com a fundação agora estabelecida, com Peter Stamberger trabalhando na OpenAI, mas com o OpenClaw permanecendo em código aberto, a trajetória está bem clara. Este não é um projeto que vai desaparecer, é infraestrutura. Agora, vamos falar sobre algo que deve preocupar a todos. A BitSig, uma empresa de pesquisa em cibersegurança, publicou um estudo que encontrou mais de 30.000 instâncias do OpenClaw acessíveis publicamente. 30.000, deixe-me garantir que ouvi direito. 30.000 instâncias do OpenClaw que estavam expostas à internet aberta. Foi o que eles disseram. O período de análise foi de 27 de janeiro a 8 de fevereiro. Isso são apenas algumas semanas. E descobriram que implantar uma instância exposta do OpenClaw é, nas palavras deles, notavelmente fácil. Tão fácil que dezenas de milhares de pessoas o fizeram sem perceber os riscos. É exatamente por isso que dedicamos um segmento inteiro à segurança no episódio 1. Mas esses novos dados realmente reforçam o ponto. Não são agentes maliciosos, são usuários comuns que configuraram o OpenClaw, provavelmente para fins legítimos, mas não o protegeram adequadamente. Aqui está o que torna isso particularmente assustador. Uma instância exposta do OpenClaw com acesso total ao sistema é basicamente uma porta aberta. Se alguém encontrá-la, pode potencialmente ler arquivos, enviar mensagens, executar comandos. Não é apenas um risco de privacidade, é um risco de segurança. Os pesquisadores da BitSig fizeram uma distinção importante, no entanto. A vulnerabilidade não está no código do OpenClaw em si, está em como as pessoas o configuram. Se você expõe sua instância à internet sem autenticação, sem SSL, sem regras de firewall, você está basicamente deixando sua porta da frente aberta. E sejamos honestos, a configuração padrão se vincula ao localhost por um motivo. Se as pessoas mudam isso sem entender as implicações, estão se metendo em problemas. Então o que as pessoas devem fazer? Primeiro, não exponha o OpenClaw à internet a menos que você realmente saiba o que está fazendo. Segundo, se precisar de acesso remoto, use uma VPN. Terceiro, mantenha sua instância atualizada. A equipe do OpenClaw tem sido rápida em corrigir problemas. O relatório da BitSig não pretende assustar as pessoas para que deixem o OpenClaw. Pretende educar. Estes são problemas evitáveis. Você apenas precisa saber quais são os riscos. E é exatamente para isso que estamos aqui. Fique esperto, fique seguro e mantenha seus dados sob seu controle. Falando em segurança, vamos cavar um pouco mais fundo. Também houve um artigo da Trend Micro intitulado Inteligência Artificial Viral, Riscos Invisíveis, o que o OpenClaw revela sobre assistentes agentes. E eles trouxeram alguns pontos excelentes sobre os riscos únicos que a inteligência artificial agente introduz. Diferente de um chatbot tradicional que apenas responde a prompts, esses agentes podem realizar ações autônomas. Isso muda completamente o modelo de ameaças. Exatamente. E a Fortune deu seguimento com o porquê o OpenClaw,
O agente de inteligência artificial de código aberto deixa especialistas em segurança em alerta. Eles citaram a pesquisadora da IBM Kautar Magraoui, que fez uma observação importante. Ela disse que a utilidade real dos agentes de inteligência artificial não se limita a grandes empresas. Essa é uma percepção-chave, não é? Historicamente, ferramentas poderosas de inteligência artificial têm sido domínio de grandes empresas com grandes orçamentos. Agora, qualquer pessoa com um Raspberry Pi ou um Mac Mini pode ter as mesmas capacidades. Isso é a democratização em ação. Mencionamos muita cobertura esta semana, mas há mais uma peça que vale a pena explorar. A Fortune deu seguimento à sua cobertura de segurança anterior com outra matéria especificamente sobre por que o OpenCloud deixa especialistas em segurança em alerta. E citaram alguém interessante, Colin Shea-Blimier, pesquisador do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente de Georgetown. Ele está trabalhando no projeto CyberAI. A opinião dele? Ele disse que as preocupações de segurança são bem clássicas. E acho que esse é um enquadramento importante. Esta não é uma ameaça nova ou sem precedentes. São os mesmos problemas de permissão e configuração que assolam o software há décadas. Ele especificamente mencionou configurações incorretas de permissão, basicamente, quem ou que tem permissão para fazer o quê. O problema é que as pessoas dão ao OpenCloud mais autoridade do que percebem, e invasores podem tirar vantagem disso. A solução não é abandonar os agentes, é ser intencional sobre as permissões. Dê ao seu agente o acesso mínimo necessário para realizar o trabalho dele. Não dê ROT. Não dê acesso a coisas que ele não precisa. É o princípio do privilégio mínimo, e se aplica a agentes de inteligência artificial assim como se aplica a qualquer outro software. Bem, isso cobre bastante sobre segurança e cobertura. Agora vamos falar sobre o que vem a seguir. Obrigado por nos acompanhar hoje no OpenCloud Daily. Eu sou a Nova. E eu sou o Aloy. Vemos você no próximo episódio. Fique local e fique seguro. Tchau, pessoal.